Finalmente, depois de tanto tempo, nós tivemos finalmente os arquivos secretos dos vampiros. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu estou um tanto quanto animado e um pouquinho frustrado, mas também mais feliz em proporção, porque a gente teve bastante coisa interessante. Primeiramente, já vou deixar claro que este ritual aqui, Hesitação Forçada, não sei se veio em outros arquivos secretos, mas ele veio como um extra aqui, eu não sei por que tem isso, tem esse ritual, ele existe, veio só o símbolo, né, a gente não sabe o que ele faz. Símbolo de Hesitação Forçada. E o único ritual que veio foi o vampirismo, que é muito brabo, mas a gente já conversa sobre ele. E esse arquivos secretos, ele teve 2 diferenciais, 3, muito interessantes pro Ordem. Primeiro, que a gente, agora além de combatente, a gente tem especialista e ocultista monstruoso. E eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto, porque eles estão mais fortes do que o combatente. Mas enfim, tá bom. Esse é o menor dos problemas. E vai ter uma V2 disso aqui, porque tem alguns errinhos. Mas erro de português, erro de formatação acontece. E a gente teve a história de 4 vampiros. A gente não teve a história do nosso querido Raziel, que por sinal é o Anakin loiro. Mano, essa Sabara e esse Velizar estão muito bravos. Todos estão muito bravos. E eu achei que a gente nunca ia ver eles jovens, entre aspas. Eu gostei bastante. Achei bem da hora. Aqui dá pra ver melhor, né? E parece muito uma mistura da roupa do Joey com a roupa do Diabo. Essa do Velizar. Essa Alvira aqui também tá brabíssima. Mas vamos começar. Bom, tirar o grande elefante da sala, a história deles. Cara, vou ser bem sincero. A gente teve pouca coisa da Alvira, mas o que teve eu achei legal, que era uma freira que é ruiva, e era ruiva, né? Sofreu preconceito por causa disso, e ela matou todas as outras freiras do convento dela, e começou aí. Daí a gente teve o Zéfiro, que a parte dele é a mais bem escrita, é a segunda mais bem escrita, porque é o Velizar escrevendo, e o Velizar escreve em terceira pessoa, e apresenta ele como apaixonado pelo Zéfiro, quase um negócio romântico e tal, só que ao mesmo tempo ele trata ele como um experimento, ele chama ele de espécime. Eu acho muito interessante isso, porque realmente dá umas camadas pro personagem. Daí teve a história da Sabara, que a gente já vai comentar, que tem uma coisa interessante, e a história do Velizar, que é a que eu mais gostei no geral. Acho que esse Arquivo Secreto engrandeceu muito o personagem do Velizar como um todo, porque ele foi o cara responsável por fazer o Nosferatu desse universo. Eu acho muito interessante isso, eles deviam fazer mais, reformular acontecimentos históricos no universo de Ordem. Eles pegaram a era clássica do cinema e, em vez de ter o Nosferatu, em vez de ter o Vampire, que é um filme que tem esse nome mesmo, Vampire, só que com Y em vez do I, e fizeram o Vampire com um I só, que é o Nosferatu desse mundo. Tanto que tem até uma imagem do Velizar como do Nosferatu, naquela cena clássica dele subindo a escada. Eu achei muito interessante. Acho que engrandece. Tanto que eles trouxeram até o Fritz Lang. Eu nunca achei que eles iam falar uma pessoa que existiu de verdade da história moderna, né? Contemporânea. Contemporânea é meio forte, né? Mas século XX. O Fritz Lang realmente era um diretor e eu tenho muita vontade de ver os filmes dele. Eu ainda não assisti, principalmente Metrópolis e o Destiny. Mas enfim, trazem ele. O Velizar, antes de ser o Velizar que a gente conhece, ele tinha vários nomes, ele era já uma figura esquisita antes de ser um vampiro. É o único filme que ele fez, esse aqui, não é Sombra do Vampiro, é Vampiro, mas é isso que tá escrito, essa parte do Arquivos Secretos. Ele já era uma figura esquisita e ele não tava conseguindo atuar tão bem, ele fazia circo e teatro antes disso. Então, o diretor queria tirar ele do filme, e depois ele retornou, depois de um encontro, dá a entender que ele encontrou cultistas e ele se tornou um vampiro por causa disso. Pode ser, ele já ter encontrado a Alvira e o Raziel, pode ser. Mas ele retorna, faz o filme e depois desaparece. E uma mulher, uma atriz, ela desaparece e só é encontrado o vestido dela. E o Velizar, vulgo, eu não lembro os nomes dele, não foi pra interrogatório. Suspeito, só um pouquinho. E é isso. A história dele não é o ponto, não é fazer um vídeo sobre a história deles, mas tô contando por cima. É a melhor história. O Zéfiro, ele era só um pobre coitado, daí foi pego pelo Velizar e descreve um pouquinho como que é o método pra fazer um vampiro, que é pegar um pelicano dental, que eu nem sabia que esse instrumento existia, e arrancar os globos oculares. E eu já vou entrar nisso, mas podia ter uma explicação melhor desse processo de virar um vampiro, colocar dentes novos e tal. Mas enfim, a Sabara
é interessante porque a personagem dela não significa nada. E sim, quem escreve a história dela. Porque a história dela não é da perspectiva dela e não é de um familiar. É de um cara que provavelmente é o último caçador. Ele se intitula assim, ele é conhecido por isso. O último caçador de uma ordem e tal, que lutava contra essas coisas. Então, o meu palpite é que ele é o último dos guardiões lá dos Moretti. Não necessariamente um Moretti, mas algo que derivou disso. Então, e ele resgata a Sabara, cuida dela, treina ela pra ser mais uma caçadora. Só que um dia ela é capturada, ela volta assim e mata ele. Esse é o resumo da história. E o nome dela era Fena, perdão. E da perspectiva do personagem que escreve a história, é muito bom. Eu gosto de como ele é trabalhado. É bem raso, eu acho que podia dar uma aprofundada mais, mas é legal. Em questão de escrita, acho que o Arquivos Secretos anterior ainda é melhor. Porque deu uma profundidade muito grande, muito grande e muito forte, mas deu uma profundidade bem legal pra Paula Verdante, pra Layla também. Aquela zona cinza que a indústria panacea se encontra. Os vampiros não, os vampiros foi bem mais direto ao ponto. Apesar de ter, a gente já vai falar desta beleza aqui. Mas fora essas 4 histórias, tem uma que não é de nenhum vampiro. Que esse é o ponto mais importante do vídeo. Eu vou até marcar no negócio como importante, porque isso aqui é estranhíssimo. Tem uma parte sobre uma tal de Ilsa Vurtoren. Eu não sei pronunciar isso aqui, eu não vou nem tentar, mas Vurtoren. Cara, a história se passa em 1898. Ela veio pro Brasil, eu acho que era eslava mesmo. Ela veio pro Brasil em busca de fazer alguma coisa. E ela é abrigada na casa de um doutor Braga Domingues. E à noite, uma fazenda. E à noite, em cima de um monte, ela é chamada por esse tal de Joaquim. E eles vão até onde tá acontecendo uma espécie de culto. E eles estavam numa fila indiana, subindo a montanha. E em cima da montanha tinha um brilho. Eles seguiram e eles simplesmente encontraram a Cidade das Máscaras. E um magistrado velho. E cara, eu não sei vocês, mas o Zéfiro tem uns 60 anos. O Velizar, ele tem uns 100. A Sabara também tem uns 80, 60, 70 por aí. A Álvira, ela tem pelo menos 300. Eu consigo ver plenamente a magistrada ter surgido aqui. Não aqui, mas pra frente disso. Porque o ponto é, ela sobe, a Ilsa sobe, encontra com eles, não resenha, né? Eu ia falar resenha, mas eles não resenham. Eles só se encontram, dão uns olhares assim. Mas ele se aproxima, ela vê o magistrado. E ele entrega pra ela um estranho bastão de madeira cuja luz nunca cessa. Daí eles acordam, tudo bem. Aparentemente ela criou uma conexão com o Joaquim. O Braga Domingues fica doente. Eu não lembro se ele morre, perdão. Mas é irrelevante. O Braga Domingues é só um cara que tá aí. E é isso. Por que tem isso? Não tem vampiro, não tem nada. O máximo que tem é eslavo e do nada tem magistrado no meio dos vampiros. Como assim? Eu não vou colocar tudo, porque senão o Jambô me come. Mas, cara, e ainda é um Vurtoren. Vurtoren, que é a mesma família do Celestino, lá do Diosne e do Adrian, que era um parente dos Moretti. Tá, ela não é um Moretti. Tá, ela pode não ser da guilda dos caçadores Moretti e tal. Mas, que conexão é essa? Eu tenho certeza, ela é eslava, ela não veio de Típora. Por que tem um Vurtoren aí? Tem caroço nesse angu e não descansarei. E não cessarei. Mas, dado a coisa mais importante do Arquivos Secretos, a gente tem uma parte extremamente gostosa de ler, que é essa parte aqui que tem essas gravuras medievais, que dá uma perspectiva de como as pessoas dessa época enxergavam o paranormal. De uma perspectiva não de uma ordem, mas dá pra chamar de uma ordem, porque ele trata como realmente algo perigoso e tal. Tanto que eu até selecionei algumas partes bem interessantes, que a gente já vai falar sobre. Mas aqui ó, tem uma gravura meio esquisita até, porque dá a entender que eles acabaram de voltar, até porque eu tenho um túmulo aqui, eles estão comendo um animal. Normalmente, zumbis de sangue e outras criaturas não vão atrás de animais. Mas, sei lá, é curioso pensar nisso. Daí tem essa criatura que a gente não sabe o que é, tá queimando uma pessoa. De primeiro eu tinha pensado que era sobre caça às bruxas e tal, mas daí você vê que é uma criatura, não uma pessoa queimando uma outra pessoa aqui.
E tem essa aqui que é a minha favorita, eu achei muito estético. Esse enraizado levantando. Achei muito estético. Acho que esse aqui foi com mais cara de medieval que teve. Parabéns, inclusive, pra quem desenhou esse aqui. Mas aqui, esses trechos aqui, eu acho que não vão me matar se eu ler. Eu vou ler pra vocês. São tudo sobre essa parte medieval aqui. Todas as partes são bem extensas, apesar de algumas serem meio rasas. Mas, tipo a da Sabara. Sobre a própria Sabara, né? Talvez eles tenham feito isso de propósito pra engrandecer personagens secundários, terciários, vai. E deixar esses personagens mais secretos pra alguma coisa. Afinal, vai ter mais alguma coisa em agosto, né? Eu queria muito que fosse algo sobre os vampiros, mas não necessariamente nem necessariamente é só sobre ordem, pode ser outra coisa. Mas vamos lá. Julgam os sábios que o Criador pôs em cada criatura humana certa essência invisível, guardadora da carne e da vida, pela qual toda a força estranha é repelida e impedida de tomar posse do corpo vivente. Essa parte é muito bem escrita. Agora, voltando pra pensar, realmente bate de frente com o último, não. Talvez seja até um pouco melhor. Porque essa parte é bem escrita, porque além de deixar uma dúvida se essas coisas realmente existem, porque o paranormal não é o nosso mundo, é muito mais bizarro, pode realmente ter alguma coisa em nós, principalmente da última teoria que eu falei de Tenebres, que faz uma conexão com a realidade, mas enfim. Além disso, é escrito de uma perspectiva medieval. Ele tenta, eu acho que podia ser um pouquinho melhor, mas ele tenta ter um linguajar mais medieval. Então, você olhando essa perspectiva, pode realmente ser por parte da ignorância do povo medieval, ou isso pode realmente existir. Tipo essa parte, que o criador colocou uma essência invisível. Ele tá falando da alma, mas prosseguindo. Mas quando a vida se extingue e a alma se aparta, também tal essência se desvanece, deixando a carne qual vaso vazio, pronto a ser vilipendiado e ocupado por essência misteriosa e mística. É difícil de ler. Não difícil, mas dá uma travada de falar em voz alta. Pessoalmente discordo da existência de uma alma. Julgo que uma essência dessa natureza deveria ser mostrada de forma mais aparente. Entretanto, a existência de algo oculto é inegável. Nossa ordem guarda registros antiquíssimos acerca de uma força ancestral que ao longo dos séculos recebeu muitos nomes. Amente, entre os egípcios, Peran, entre os gregos, Alteralatos, entre os romanos, e incontáveis outros que diferentes línguas e tradições sempre remetem ao oculto, ao invisível ou àquilo que existe para além dos olhos dos homens. Não se trata da verdadeira ressurreição, mas de um eco maldito, em que a própria tragédia é constrangida a reviver incessantemente, enquanto perdurar a memória que a sustenta. Para fazer frente a tão grande mal, aqueles que vieram antes de nós receberam remédio tão severo quanto necessário. O esquecimento. Julgaram por bem lançar ao silêncio os nomes dos homens, ocultar os lugares de sua perdição e apagar dos registros toda a memória dos sucessos que poderiam servir de sustento ao oculto. Assim, muitos feitos deixaram de ser narrados, muitos túmulos permaneceram sem inscrição e muitas ruínas foram abandonadas à terra e ao tempo, para que delas já não houvesse lembrança entre os viventes. Cruel parece semelhante desígnio, pois nega aos mortos a honra da memória. Todavia, mais cruel seria permitir que suas desgraças ecoassem eternamente, condenando incontáveis outros ao mesmo destino. Até o presente momento, o esquecimento parece não gerar nenhuma monstruosidade. Melhor é que um nome se perca entre os séculos do que uma tragédia jamais encontre seu fim. Cara, isso é muito bem escrito. É que eu não trouxe a parte inteira aqui, mas essa parte é muito bem escrita. Os caras estão melhorando. Do último Arquivo Secreto pra cá, tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Pros padrões de ordem, né? Mas, enfim, eu tô muito feliz, tá? Isso aqui, além de deixar dúvidas, tipo, a mente, Alteralatos e essas coisas, que eu confesso que eu não pesquisei. Eu vou fazer isso aqui agora, calma aí. Eu achei que pudesse ser algo mais profundo, mas Alteralatos é realmente o outro lado. Não tem nem mistério, dá pra anotar só por Alteralatos. Peran significa além ou do outro lado. Só que o Amente apareceu como o escondido, terra fantasma ou terra dos deuses, lugar funeral. Isso aqui é mais interessante, porque pode ter a ver um pouquinho com Tenebres, mas eu duvido. Até porque ia ser tipo Tenebres, outro lado. Então, não sei se faria isso.
Mas pode ser, né? Vai que. E agora a gente tem 3 coisinhas. Eu vou falar a melhor de cara, que é a apóstata. Que pra mim, essa criatura é de longe, tipo, longe, a melhor criatura de ordem. Porque ela consegue. A parte escrita sobre ela também é muito bem escrita, porque ela brinca com a fé. Só que uma coisa que eu acho sensível, né? Falar sobre fé. Tanto que eu fiquei com um pouquinho de medo quando começou a Xatome, mas foi muito bem. E faz isso muito bem. E isso aqui é quase um horror cósmico. Isso aqui é tipo. Se você quer jogar um Ordem com horror cósmico, não ignore essa criatura, porque ela é o mais próximo que você vai ter disso. É muito bom essa criatura. Jota do futuro aqui, adendo que eu acho que é bom dar. Quando eu falei quase um horror cósmico, não é no sentido de que, por ser horror cósmico, é uma qualidade. No sentido de que Ordem nunca muito forte, mas dificilmente quis trabalhar horror cósmico. E essa, eu acho que é a criatura que mais chega perto disso. E muita gente gosta de horror cósmico, eu sou um desses, inclusive, apesar de não gostar muito do Lovecraft. Como escritor, como pessoa, acho que ninguém gosta dele. Mas enfim, acho que deu pra entender. É muito legal porque a Ordem nunca chegou nesse patamar. E esse é o mais próximo que a gente teve. E no patamar eu digo de grandeza, de nossa, o tamanho do mal. Foi esse sentido. Acho que deu pra entender. Se não deu pra entender, eu tentei. São processos, é uma criatura complexa. É uma criatura muito complexa e muito divertida. É que eu não posso passar a ficha dela, mas meu Deus, essa criatura é muito boa. É a minha favorita fácil, assim. Fácil, porque ela é uma entidade quase. Uma entidade que veio do... Nossa, é muito brabo. Eu tô feliz. Essa criatura me deixou genuinamente feliz, tá? Tem essas 2 criaturas também que, nessa parte do medieval, fala sobre que uma criatura pode se tornar... Pode aparecer de cinzas, de alguém que foi cremado. E eu pensei que essa criatura ia ser isso, só que não, ela é só uma criatura que nasce de um corpo queimado. Não necessariamente com cinzas. Eu achei ela legal, bem legal. Mas é meio um zumbi de sangue bestial vibes, só que um pouquinho mais fraco. É tipo assim, uma criatura mid. E tem o Striga. Porque isso aqui, que eu não vou ousar pronunciar, é uma... Eu não lembro, acho que é polonês. Que é um vampiro polonês. Esse aqui não é o Striga, esse aqui é o Strivga. Que é essa criatura aqui. Que deve ser um vampiro polonês, ou eles tiveram a licença poética, eu realmente não fui atrás porque não é uma criatura que me chamou muita atenção. Mas eu gostei da história dela, é legal. E tem o ritual, esse ritual é bem legal. Só que eu acho que esse é o ritual que o Raziel e os vampiros têm de comer e absorver conhecimento. Mas eu acho que apesar dele ser muito legal, eu realmente gostei muito dele, ele ficou um pouco mecânico demais. Eu acho que isso é bom, porque tem gente que não gosta muito de liberdade do mestre e tal, pra jogar, pra fazer combinho. Tudo bem. E tem um pouquinho de liberdade do mestre? Tem. É um 50-50. Mas eu gostaria que fosse mais como o ritual da Agatha, que ele dá uma liberdade a mais. Eu acho mais legal. Eu acho mais legal o ritual da Agatha que esse, mas esse é bem legal. Ele tem variações. Você come um tipo de vaso sanguíneo, entre muitas aspas, e você pode absorver tal coisa. É legal. Não é ruim, não. De longe é bem bom. É bem bom. E a gente tem os itens. Esse aqui é curioso, porque ele é conhecimento que espanta sangue. É o contrário. É o contrário. Eu achei bem legal, porque é um dos primeiros itens que sai o primeiro que faz isso. Que ele é um item de... Um elemento que normalmente toma mais dano, oprime o outro. E ele não dá dano. Ele te protege. Ele deixa uma criatura stunada. É legal. Eu não achei ruim, não. Essa arma aqui, que é o negócio da Alvira, o bastão da Alvira, ela ajuda muito todos os ocultistas que usam sangue, que usam rituais de sangue. Ela bufa, entre muitas aspas, todos os rituais de sangue. E um detalhe legal sobre ela é feita com o sangue com o ferro extraído do sangue humano. Isso é muito brabo. Eu não sei quantas pessoas que tiveram que morrer pra fazer isso daí, porque tem pouquíssimo ferro no sangue humano, mas em proporção pra fazer uma arma, mas é muito interessante. Essa aqui, acho que foi a que eu fiquei mais... Você dá uma parte da criatura que você quer ir atrás pra essa coisa comer, essa coisa vai apontar com os olhos pra onde essa criatura foi. Só que é sempre o caminho mais difícil. Eu acho legal, mas
esperar um pouquinho mais. É um vampiro, né? O vampiro barra morcego faz sentido agora, parando pra pensar. Daí teve meus dois favoritos, que é o Pé de Coelho e... Eu esqueci o nome disso aqui. É que eu vou chamar de Terço Corrompido, mas pode ser Rosário, eu não lembro o nome. Vamos primeiro. O Pé de Coelho, ele é um dos primeiros itens paranormais, que é a categoria 1, e ele é bem legal. Ele dá sorte, como pode dar azar. Ele é o D4, se cair um par, você pega esse número e adiciona nos testes, mas se cair um ímpar, você adiciona, só que você vai tomar um D4 de dano no seu pé. Eu achei fofo, achei legal. Fofo é meio forte, mas achei uma gimmick legal. Esse aqui é tipo esse, só que mais intenso. Porque você tem que fazer um juramento ou uma devoção, entre aspas, tipo, por exemplo, quero resgatar minha irmã. Então você tem que fazer tudo em prol disso daí, e quando você faz algo que não é em prol disso, ou vai contra isso no caso, você toma dano. E você não pode remover esse item. Eu achei bem legal, Não tenho muito a adicionar. São bons itens. Os mais paias são esse e esse. Esse aqui é só curioso, mas como item, assim, qualquer coisa. Esse aqui é meio termo. Esse aqui é um arquivo secreto que eu acho que é muito bom. Muito bom, tem trechos maravilhosos, tipo a apóstata, que é de longe a melhor criatura de ordem pra mim. Nossa, é bizarro quanto que eu gosto desse bicho. Só que tem coisas que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Eu acho que poderia ter um pouco mais da Alvira, poderia ter um pouco mais do Raziel. Não teve nada do Raziel. A gente só consegue imaginar que ele era um cocheiro. Porque, inclusive, eu já devia ter falado isso um pouco antes. Mas que na história da Alvira, que é uma oitava neta dela vendo coisas antigas sobre ela. Ela encontra a história dela, é um pouquinho, né? Daí fala um pouquinho sobre cocheiros e tal, que eles mantinham tradições e tal. E daí pode ser o Raziel, que dá a entender que é mesmo. Mas é tão... Tá, ok, ele era um cocheiro e... Qual que era o objetivo dele? O que ele queria com o diabo? Se não teve nada sobre o Exatomb, se não teve nada sobre nada realmente grande sobre a Alvira ou Raziel, eu acho que esses bichos vão voltar em algum momento. Não voltar vivos, mas vão ser comentados em algum momento. Porque pode ter outros vampiros por aí. Esses são os 5 principais. Mas nada impede de ter um experimento que fugiu, de ter um vampiro que se rebelou. E eu sinto que teremos mais coisas. Mas eu tô muito contente com o que a gente teve. Acho que, no geral, todo mundo vai amar esse arquivo secreto. Eu tenho um pouquinho de carinho, não vou dizer a mais, mas um carinho diferente com o último da Panacea, porque teve a Paula Verdante, teve a Layla, que eu pago pau pra ela. Mas esse aqui teve ápices muito grandes, tipo a Apóstata, finalmente monstruosos que não são só combatente, e também tá na primeira versão. E um detalhe, no finalzinho que é os extras dos arquivos secretos, eles adicionaram mecânicas de combate embaixo d'água. Eu achei isso legal. Eu não dei uma lida, eu só vi que teve, mas obrigado, achei legal de ter isso. Mas é isso, gente. Esse arquivo secreto foi bom demais. Quero logo mais coisas sobre o Raziel e a Alvira. Quero mais coisa medieval de Ordem. Por favor, isso aqui foi muito massa. E é isso. Beijão a todos vocês que assistiram. Comentem o que vocês acharam. Podem adicionar coisas se eu entendi errado. Eu imagino que não, mas se eu tiver entendido alguma coisa errada, podem adicionar aí. Se vocês puderem dar um hype, ajuda muito o canal. Por favor, se inscreve no canal. E é isso, gente. Beijo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!